Olá, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao ERP Summit Brasil 2026. Sou Kleber Ferreira e vou falar com vocês hoje sobre venda de software. Vamos entender a estratégia que nós vamos usar para conquistar o novo consumidor. E o mais importante, você vai entender como é que essa nova jornada de compra do consumidor está transformando a lucratividade e o valor da sua software house. Bom, eu sou head comercial do Portal RP, né? Sou criador de uma imersão chamada Software Sales Expert. É uma imersão que nós criamos aqui no Portal RP para ajudar mais empresas a vender software. E eu tenho mais de 30 anos nessa área aí, sofrendo as dores aí de vendas de B2B, de vendas de software, de tecnologia. E eu sou um especialista em alinhamento estratégico de marca de vendas para o crescimento e retenção de clientes. Grave essa palavra, retenção de clientes. Essa é a base para o seu crescimento. Eu quero fazer uma provocação para você começar a refletir. Nessa palestra eu quero que você reflita sobre algumas coisas. Eu vou mexer com você em algumas coisas. Analisa isso aqui, ó. Se o seu closer ele entra numa demo fazendo as mesmas perguntas que o lead já respondeu para o SDR, você não tem um processo de venda. Você tem um interrogatório. E isso é muito sério. Porque você tem que começar a entender que venda é um processo e ele é um processo de passagem de bastão. Eu tenho o marketing passando bastão para o SDR passando para o closer passando para o farmer. E isso tem que funcionar de maneira linear e eu não posso pegar o bastão, voltar lá atrás e correr 100 metros de novo. Por que você tem que cuidar muito disso? Porque o comportamento de compra do consumidor hoje mudou muito. 70%, imagina um processo de compra de um software. 70% desse software, o comprador decidiu sozinho. Ele escolheu a sua empresa por conta própria. Ele pesquisou na internet, ele comparou com o teu concorrente, ele olhou no Reclame Aqui, ele olhou no YouTube, ele olhou no LinkedIn, ele olhou no Instagram, ele olhou em todas as redes sociais, ele queria saber o que estão falando sobre você, olhou até processos que tem sobre a sua empresa. E aí ele tomou uma decisão para poder comprar o teu software. E outro ponto importante, hoje em dia você tem uma média de 6 a 10 stakeholders aí, pessoas que vão avaliar a tua compra. Você tem um cara que vai avaliar tecnicamente, você tem o dono da área que vai ser o patrocinador do projeto, você tem lá o cara que vai assinar o cheque, você tem o financeiro que vai avaliar isso tudo. Então você tem que cuidar para mapear esses caras e entender com quem que realmente você está falando dentro da empresa. Porque na hora de comprar um software, esse cara não vai comprar sozinho. Ele vai precisar de uma série de aprovações técnicas e financeiras para tomar uma decisão mais assertiva. A gente está falando da venda de um produto que vai mudar totalmente a maneira que a empresa vai trabalhar. Você vai aumentar a lucratividade dessa empresa, de acordo com o que você vende. E esse consumidor, ele consome hoje 3 vezes mais conteúdo. Antigamente, quando você tinha uma venda de software, a única maneira do cliente consumir o conteúdo é que você entregava para ele. Hoje em dia isso não mudou. Hoje em dia ele consome todo o conteúdo que tem na internet antes de tomar uma decisão de compra com você. Analisando isso, você tem a tecnologia avançando cada vez mais e antigamente, vamos falar, há muito pouco tempo atrás, o cara fazia uma pesquisa no Google como RP para indústria, CRM para loja de roupa, CRM B2B. Ele botava alguma solicitação do que ele queria, aparecia lá os patrocinados, aparecia o ranking mais relevante, as empresas têm um SEO mais bem trabalhado, e aí ele tomava a decisão, entrava em 4, 5 ali, escolhia alguma coisa e começava uma negociação. Hoje em dia mudou. Hoje em dia ele sabe que dentro do mecanismo de busca você já tem uma IA integrada, então ele já faz o seguinte, ele já faz uma pergunta tipo, quais os 3 melhores ERPs na área tal? Quais são seus pontos fortes e fracos? E a IA já dá um dossiê para ele sobre aquilo.
e aí ele vai tomar uma decisão mais assertiva. Não que ele confie 100% na IA, mas ele parte daquele trabalho ali que a IA já entregou para ele como uma consultoria e começa a validar aquelas informações. Aí, preste atenção nisso. Como que a sua empresa é encontrada na internet? Eu quero que você faça um exercício. E quando eu tenho um tempo maior, eu faço isso durante a palestra, já para chocar você. Mas você vai fazer em casa isso. Você vai pegar o teu celular, o teu computador, e você vai pesquisar a sua empresa como se você fosse um cliente. Não pesquisar pelo nome da sua empresa, mas pelos produtos que você oferece, pelos serviços que você oferece. Pesquisa pelo seu concorrente, pesquisa pelo nome da sua empresa também, mas faz uma pesquisa como que o cliente pesquisaria. E aí, começa a observar o que está acontecendo. Faz uma outra estratégia. Aí você vai ver como que a tua empresa é vista na internet. O que tem lá? Cara, tem coisa no Reclame Aqui, tem coisas avaliações positivas no Google, avaliações negativas no Google, seu site está lá, você tem coisa do LinkedIn, no Instagram. O que está aparecendo para você quando você encontra a tua empresa? Faz essa análise e anota os pontos negativos, pontos de atrito e resolva imediatamente. Milhares de pessoas estão pesquisando hoje na internet e acreditando no que a IA está falando para ele. A pergunta é, de onde que a IA tira essa informação? É do que está na internet. Quem está colocando essa informação lá? Se você não está colocando, alguém está colocando. E se é uma pessoa que está colocando uma informação que não vai te promover, você tem um grande problema aí. Então cuide para que essas informações estejam sendo relevantes para gerar venda para a sua empresa. E aí, eu quero que você reflita agora outro ponto. A ilusão do funil de vendas no mercado de RP. Quando você vai montar um time de marketing, sempre que eu vou conversar com algum empresário, ele fala que tem problema no funil de vendas. Ele fala que o marketing não gera lead. Ele fala que o vendedor, o SDR demora a entrar em contato. Ele fala que o vendedor não tem uma boa taxa de fechamento. E ele fala que ele está perdendo muito cliente. Grande parte, né, disso daí, treinamento e tudo, mas parte de uma filosofia que funcionou muito bem até um ponto, só que agora ela não funciona mais sozinha, que é a filosofia do funil de vendas, que eu tinha uma campanha de atração, relacionamento lá, o cara vou trabalhar, ele vai virar um lead, aí eu vou me relacionar com ele, vou mandar e-mail, vou mandar mensagem e tal, e vou virar uma venda. Era uma coisa mais linear. O que está acontecendo agora? Olha só. Se eu foco num funil, o meu foco está totalmente na aquisição de cliente. Aí eu tenho um grande problema. Porque eu estou ficando só a adquirir clientes. Você vai entender a diferença. A jornada, ela acaba aqui, ó, na hora que o cara virou cliente, opa, beleza, né? O sino tocou, né? Beleza, o vendedor vendeu, e aí começou uma tempestade lá na implantação. E aí, o closer comemora, a implantação dura mais de 6 meses, e você tem um churn precoce no primeiro ano. Isso não acontece na empresa de vocês, só lá na Malásia, mas faz de conta que acontece aqui no Brasil também. E se acontece na sua empresa, você precisa olhar para isso. E eu quero te mostrar uma coisa bem interessante. Quando você fala em CAC e LTV, CAC é o custo de aquisição de cliente. Quanto custa eu conquistar um cliente? Olhando toda a campanha de marketing que eu faço, o custo da minha agência de marketing, o custo do tráfego que eu coloco, quanto custa para esse lead cair ali, né, no meu funil. Ele faz todo o processo, o marketing joga para o SDR faz a entrevista, e aí qualificou aquele cara, vai para uma reunião com o closer vai mandar proposta, vai fazer a reunião, vai fechar o cara. Quanto custou
para eu conquistar esse cara? Quando eu coloco isso na ponta do lápis, eu começo a entender que o meu custo é muito alto para conquistar o cliente. Agora, eu posso trabalhar o CAC, tenho que trabalhar, isso não vai sair do nosso radar, a gente sempre vai ter custo de aquisição de cliente, eu quero clientes novos, só que eu preciso ter uma estratégia poderosa e olhar para essa estratégia, ter métricas para essa estratégia de aumentar o meu LTV. E eu não quero aumentar o LTV apenas para poder manter o cara na minha carteira por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu quero que esse cara cresça na minha carteira, eu quero que ele compre mais comigo. Tá? E aí tem um conceito chamado flywheel, que não é uma teoria de marketing, é uma matemática pura, gente. É você trabalhar a base, o sucesso do seu cliente para ele continuar comprando com você. E você envolve todas as áreas nisso daí. Quando você tem um funil, você está olhando só para o funil e você acha que a sua solução é vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais. Vender mais você sempre vai ter que fazer isso. Só que você tem que tomar cuidado para esse funil aí, ó, não chegar aqui e virar um tubo, aonde entra cliente, sai cliente, entra cliente, sai cliente. Então, você vai começar a entender que é muito mais barato, é 5 vezes mais barato você vender para aquele cara que já está dentro de casa. E aquele cara ainda pode te indicar clientes. Então isso é uma coisa poderosíssima. E aí se difundiu com a HubSpot esse conceito chamado flywheel. Aí tem um ciclo desse crescimento. Veja que é diferente de um funil. Um funil eu vou trabalhar, meu foco é a venda. Quando o meu conceito é o flywheel, eu começo a entender que eu vou atrair o cara, eu vou engajar esse cara e eu vou encantar esse cara. Quando eu encanto esse cara, eu atraí, eu vou lá, gerei uma demanda inteligente, eu vou atrair quem eu vou atrair? Aí vem um ponto importante, eu não vou atrair qualquer pessoa, eu vou atrair aquele cara que realmente tem um perfil para comprar a minha solução. Quando eu atrair esse cara, eu vou engajar ele, eu vou fazer uma entrevista de venda, eu vou mandar material, eu vou colocar esse cara dentro do meu ecossistema, mas eu só vou colocar ele se ele realmente tem fit com o meu negócio. Ele está dentro do meu ICP, ou seja, ele é o cara que eu estou procurando. Se não, eu já descarto ele ou direciono ele para outra empresa. Por quê? Eu não estou preocupado em vender. Quando a minha preocupação é vender, bater o sino, cara, eu vou vender lá, o vendedor vai vender para qualquer um, tá? Não tem essa, ele vai vender mesmo. Mas, se o meu conceito, a minha empresa está trabalhando em cima disso daqui, ele sabe que depois que ele vende, ele vai ter que encantar. Porque esse cara encantado, ele compra mais, eu faço upsell dele, eu faço cross-sell com ele, e ele me indica outros clientes. Então, toda a minha empresa vai trabalhar pensando em atrair, engajar e encantar. Atrair, engajar e encantar. Todos os setores da minha empresa vão respirar esse mantra. E aí, quando você consegue fazer isso, vem aí o idioma do dono do negócio, né? Que é NRR Valuation. NRR, que é o Net Revenue Retention, ou seja, quanto que eu tenho aqui de clientes que estão comigo, começaram o ano comigo, e esses caras fizeram upsell e cross-sell, menos os caras que fizeram aí, que cancelaram o contrato, ou fizeram downsell. Qual é o percentual que eu tenho nesse jogo do NRR? Quando ele está maior do que 10%, eu tenho uma alavanca de crescimento na minha empresa. Isso quer dizer que eu não só vendi para aqueles caras, mas eles continuaram comigo, ou uma grande parcela continuou comigo e continua comprando mais. Aí eu tenho um gráfico que mostra realmente o crescimento da minha empresa. E quando um investidor olha isso, né, ele vai entender, um fundo de investimento vai pagar o dobro pela sua empresa. Ele vai entender, cara, eu vou comprar essa empresa porque, olha só, essa empresa tem um NRR de mais de 10%, a coisa aqui realmente está legal, os clientes estão satisfeitos com a solução. Então ele tem uma taxa de crescimento gostosa. Vale a pena botar dinheiro aqui nesse negócio, porque a gente vai ter um bom retorno. E aí, qual é o segredo
para você fazer esse crescimento. Cara, eu tenho que manter aí, aumentar o meu NRR, aumentar o meu LTV, e eu tenho que também aumentar os meus clientes novos. Eu tenho que botar cliente novo para dentro sempre. Como que eu faço isso? Aí você vai fazer unir os dois conceitos. Você vai entender o funil e o flywheel. Vão trabalhar juntos. O que é isso? Então o funil ele não morreu, ele é uma ferramenta tática. O funil é porque antigamente a gente só tinha esse conceito. Hoje em dia não, você vai ter o conceito completo. O funil, ele é o que vai gerenciar teu vendedor, o teu time de venda, cara, quantos leads entraram, quantos você se reuniu, quantos que estão em negociação, quantos você fechou. Aí você vai começar a entender taxa de qualificação do lead, taxa de fechamento, e aí você vai começar a trabalhar esses números para você cobrar esse time em cima desses números. O flywheel é o modelo estratégico da empresa. O flywheel é o porquê. Por que ele vai segui-la no funil? Porque quando eu trabalho com o conceito do funil, o cliente ele é o produto final. O cliente é o produto final. Eu fui lá, lead, viraram prospect, lead, fiz o encantamento do cara lá, pumba, virou um cliente. Acabou. No flywheel, cara, quando o cara vira o cliente, aí começa meu jogo. Eu vou encantar esse cara, porque eu encantando esse cara vai simplesmente comprar mais comigo, ele vai indicar mais pessoas, e aí eu tenho um jogo que realmente está funcionando para a minha empresa. Eu sinto que a minha empresa está crescendo, eu sinto que eu tenho um trabalho que está valendo a pena ser feito, porque eu fui lá, conquistei o cliente, coloquei ele para dentro e está tudo funcionando muito bem. Com isso, acabam-se os silos, né? Aquela coisa do marketing não gera lead, o vendedor fecha e o cara não entrega. Você vai acabar com isso, porque o conceito vai se permear por toda a empresa. Toda a empresa, o marketing, ele vai o foco dele não é entregar lead, é lead qualificado. O marketing também vai fazer outros trabalhos que eu vou falar daqui a pouco. A equipe de vendas, o objetivo não é só vender, cara. Eu tenho que vender para um cara que vai continuar comigo. Se eu já na entrevista ali vi que esse cara não tem perfil para continuar, para consumir o produto ou para comprar o meu software, cara, é melhor não vender para esse cara. Porque esse cara ele vai me dar mais dor de cabeça. E eu não posso fazer promessas vazias aqui só para vender. Então, esse conceito do vendedor, saber que aquela venda ela não é o fim, ela é o começo, é isso que vai mudar o jogo. E aí eu tenho o farmer. O farmer, cara, se esse cara falhar, ferrou tudo. Porque o marketing não vai ter indicação e a venda não vai ter upsell e cross-sell. Então, o CS, o farmer, vai começar a entender que o sucesso do cliente é a métrica que une os 3 departamentos. Todos os departamentos vão estar voltados para o sucesso do cliente. O marketing não está pensando só em gerar lead. O marketing está pensando em sucesso do cliente. O vendedor não está pensando só em vender. Ele quer vender bem, ele quer vender para o cara que tem perfil, ele quer vender para o cara que vai ficar na carteira mais tempo. Por quê? Ele está pensando o quê? Cara, eu estou te vendendo aqui porque eu quero o seu sucesso. Vai realmente fazer diferença para você. Eu tenho certeza que a minha solução vai te ajudar. E aí você vai continuar nesse jogo. E aí, pessoal? A função do marketing é pegar o cara da aquisição à advocacia. Então aquele marketing que só pensava em gerar lead, porque ele estava enchendo o topo do funil, agora esse cara tem que ter uma campanha para gerar lead, é uma campanha. Ele tem que ter uma campanha de nutrição e encantamento na base, ele tem que começar a fazer campanha para a base. Ele tem que começar a fazer campanha para vender para a base, ou para encantar a base, para relacionar com a base. E ele vai ter que fazer também outra campanha para formar embaixadores. Eu quero que aquele cara seja advogado da minha empresa. Então eu começo a criar campanhas de incentivo, campanhas de indicação, eu começo a criar clube de clientes, eu começo a fazer jantares para poder trazer esse cara mais para perto de mim. Então eu vou começar a criar um grupo de clientes que são defensores da minha marca. Essa é a função do marketing. O vendedor, o closer, ele é um alinhamento cirúrgico. O foco dele agora não é só fechar qualquer venda. Ele tem que fechar a venda que vai dar LTV, que é esse cara que vai ficar com você mais tempo. Então, é uma venda realmente consultiva. Ele realmente entende o problema do cliente
e leva a solução que o cara precisa. E ele vai blindar a implantação. Ele não vai vender uma coisa que não existe. Ele não vai, o cliente fala, eu gostaria que tivesse isso. Ele, deixa com a gente, tem. E não tem. Aí depois, não, tá no nosso roadmap. Não, cara, não pode fazer isso. Porque você vai ter o churn. Você pode levar um processo sobre isso. Então, todo aquele trabalho que foi feito vai se perder na hora que o cara começar a implantar. E a passagem de bastão tem que ser muito bem alinhada. O vendedor vendeu, passou o bastão pro CS, cara, tô passando aqui, é isso que foi vendido, é isso que vai ser entregue, vamos fazer uma reunião de passagem de kickoff juntos, e a coisa vai seguindo o processo que vai garantir que a sua venda seja realmente ter uma boa entrega. Tendo uma boa entrega, o que vai acontecer é que você vai realmente crescer a sua empresa. E aí você tem que olhar para esse número aqui agora que eu vou mostrar para vocês e entender o seguinte, retenção, lembra que eu falei lá no começo? Retenção é a palavra. Retenção é um novo crescimento. Vender mais vai te ajudar? Você tem que sempre vender mais, tem que ter mais clientes entrando. Isso é normal para o crescimento de qualquer empresa. Mas se você só olha para isso, você tem um grande problema nas mãos. Então você tem que começar a entender, cara, novas empresas entrando aqui, está representando aqui 45%, né? Uma exposição. Porém, eu tenho uma receita de expansão de 85%. 85% da minha receita está vindo da minha base. A minha base está comprando mais. A minha base está comprando mais usuário, está comprando mais ferramenta, eu estou entendendo, estou olhando para a minha base. Vi, os meus clientes, eles compraram a minha solução, só que eu vejo que eles também precisam disso. Eu vou lá e desenvolvo e entrego para esse cara, porque ele vai comprar no mercado isso. Ele está precisando. Então você começa a entender que um onboard impecável, né, acelera o valor, né? O cliente que gosta compra mais módulos, mais licença. O Farm atua estrategicamente na base. O custo de venda é drasticamente menor, 5 vezes menor. Lembra que eu falei com vocês? Então, quando você começa a olhar para isso, você entende aquele processo todo que você tem lá de atrair, enganjar e encantar, começa a permear a empresa. Só que aí você começa a falar, caramba, como que eu vou disseminar essa cultura no meu negócio? Já é tão difícil trabalhar só o funil, só que agora eu tenho que pensar no funil, vai continuar existindo o funil, e eu tenho que pensar também no flywheel, onde eu vou começar a entender, cara, esse volante, eu vou começar a entender como que eu vou fazer isso daí, como é que eu vou controlar isso tudo. Aí você precisa de tecnologia. A tecnologia vai te ajudar nesse processo. Então você precisa de um CRM que tem uma IA. Você vai começar a entender que a tecnologia vai ser o lubrificante do flywheel. Então você precisa de um CRM moderno que acompanhe o teu cliente, que seja uma coisa que tenha um atendimento omnichannel, porque o teu cliente, antigamente, ele entrava no formulário do seu site e pedia um orçamento. Hoje esse cara entra pelo LinkedIn, ele entra pelo Instagram, ele vem pelo Google, ele vem pelo seu site e você nunca sabe onde ele vai vir. A sua ferramenta tem que ter um atendimento omnichannel. Então procure uma ferramenta que atenda uma necessidade como essa. Isso é importante para você. E o mais importante, que essa ferramenta também te ajude a controlar todo o processo de marketing, todo o funil de vendas e também todo o processo de entrega, onde você tem uma visão 360 graus aí do processo. Bom, qual é o objetivo dessa ferramenta? Ela tem que reduzir o atrito, ou seja, automatizando tarefas repetitivas, ela começa a reduzir o atrito entre o cliente, né? Lembra que eu falei lá? Cara, se o SDR, se o seu close entra para fazer uma reunião fazendo perguntas que o SDR já fez, você não tem um processo de venda. Agora imagine que o SDR fez uma entrevista com o cara, anotou tudo, já tem um perfil do cara, o closer entra já sabendo aquela história. Ele vai partir dali para frente. Você reduziu o atrito, né? Você vai antecipar necessidades, você vai começar a entender qual é o engajamento desse cara, como que esse cara realmente está engajado com a tua empresa para tomar uma decisão de compra. Às vezes lá no processo de marketing, o cara preencheu um formulário, mas ele baixou um e-book, ele fez uma solicitação, ele deu uma levantada de mão, você consegue alinhar isso tudo dentro da IA. E você vai enriquecer a jornada, ou seja, o CRM garante que a equipe de marketing saiba mais sobre o cliente, tenha mais informações sobre o cliente. Quando esse lead chega para o vendedor,
Você sabe se o cara abriu um e-mail, se ele não abriu um e-mail, se ele acessou um site, se ele... Tudo isso, essas informações já vêm para você. Aquele vendedor tem mais informações do cliente. Começa a, pô, esse cara realmente está interessado, né? Ele já realmente tem uma informação legal. E aí, a IA começa a se tornar um motor, o coração do motor comercial. Né? Você vai usar inteligência conversacional, você pode usar isso daí, é fantástico, né? Onde você vai colocar, cara, põe a IA para escutar a reunião dos seus vendedores, fazer uma transcrição do que foi decidido, foi conversado, fazer uma avaliação para saber se aquele cara realmente tem interesse ou não. Você já consegue fazer isso tudo com inteligência artificial. Você pode também substituir o LDR. Cara, toda venda, o lead chegou, você tem que fazer um enriquecimento desse dado, desse lead. Cara, eu vou pesquisar a empresa do cara, eu vou olhar no LinkedIn, eu vou olhar nos órgãos de registro, eu vou entender o site do cara, o que a empresa faz. Isso, se você não tem uma inteligência artificial que faz isso, você vai ter que fazer manual. Porque senão o seu SDR vai para uma venda, sem uma entrevista com o cliente, sem saber o que a empresa dele faz, o seu closer chega para fazer sem ter entendido a empresa, e aí, cara, se você não fizer isso manual, você não vai vender. Só que a gente começou a fazer isso manual e hoje com a inteligência artificial você consegue fazer automatizar isso tudo. Faz muito melhor do que você fazer manual. Então você precisa ter essa substituição aqui também. E você também começa a ligar a tua inteligência artificial do teu CRM com o sistema de controle do seu sistema. Para você começar a entender, cara, meu cliente, por exemplo, emitia 200 notas fiscais no mês, agora emitiu 50. O que está acontecendo? Você tem alguma coisa aí. Esse cara está tendo problema, ou ele parou de vender, ou ele está usando outro produto. E aí quando você começa a olhar esses dados, começa a olhar esses números, eu vendi aqui para 10 usuários e só 4 usuários entram no sistema, você tem uma baixa utilização do sistema. Você vai começar a analisar isso, você vai entrar em contato com o cara, você não esperar ele te informar. Se você não olhar isso, você começa a perder o cliente aos poucos. Aquele cara começou a trabalhar com você, gostou do produto, parou de usar, foi parando. Pô, cara, eu tô pagando esse negócio, não tô usando. Na hora de renovar, ele não renova com você. Pô, por que você não vai renovar? Não, a gente não tá usando essa ferramenta, cara. A gente parou de usar, a gente tá usando uma outra agora aqui, ó, gratuita na internet, que faz metade do que a sua faz. Então, se você não cuidar, você perde. E o nome do jogo é retenção. Então você precisa usar, ou você vai fazer isso manual, ou você põe um CRM com inteligência artificial que vai te ajudar nesse processo. Agora eu vou dar 3 tarefas para vocês. Tá? 3 etapas dessa semana. Primeiro, o teste de IA. Teste do Google. Pesquisa na tua empresa aí, cara. No Google, qual é a tua empresa? Pede pro chat GPT, cara, mostra aí quais são as reclamações que tem sobre a minha empresa. O que falam de bem na minha empresa, o que estão falando da minha empresa. Comece a pesquisar isso. Olha qual é a resposta que você vai ter. E cria um plano de ação para isso. Para que quando alguém perguntar algo sobre a sua empresa na internet, essas informações sejam melhores, sejam boas. Senão você tem um atrito que o cara nem chega até você. Você nem sabe, você não perdeu a venda, você simplesmente não foi nem cotado para aquela licitação. Audite os bastão. Começa a analisar como que está a passagem de bastão do marketing para o SDR, do SDR para o closer, do closer fechou uma venda para o farmer. Isso é o mais crítico. Pega as 5 últimas vendas que vocês fizeram. Analisa o que foi vendido, o que foi entregue. Veja se você está entregando realmente o que foi vendido. Porque você pode ter 2 problemas. Você pode ter um vendedor que está prometendo o impossível e você pode ter um farmer, um CS, entregando menos do que foi vendido. E o cliente, na hora que vê isso, ele vai ficar chateado com você. E aí você perdeu. E ative 5 promotores. Dá uma olhada aí nos seus clientes, liga para ele, conversa com ele. Pergunta por que ele escolheu a tua empresa. O que encanta esse cara? O que ele precisa de melhoria? Deixa o cara falar. Olha isso. E depois que você estiver encantado esse cara, ver que ele está feliz, faz o seguinte, pede indicação. Começa a entender que você está fazendo o teu motor do flywheel rodar. Porque não adianta nada você encantar o cara e você não fazer ele comprar mais ou ele indicar pessoas. Então cuida para que você tenha essa oportunidade. E para encerrar, eu quero que você entenda o seguinte, a estratégia que vence o novo consumidor não termina no contrato.
Ela usa a precisão do funil para converter energia e a energia do flywheel para transformar cada cliente no motor de crescimento infinito. E vamos continuar a nossa conversa aí. Me mandem aí um WhatsApp, um e-mail. Eu estou à disposição de vocês para a gente trocar algumas informações. E me mandando aí um WhatsApp, eu mando para vocês aí essa apresentação completa. Caso você tenha interesse, vai ser um prazer enorme. Quero aproveitar para apresentar para vocês uma coisa muito legal, que é o Growth Day. Quem tiver interesse, a gente vai ter um dia inteiro falando sobre estratégia de crescimento para empresa de software. Acesse esse site aí, vocês vão entender e vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Grande abraço, que Deus abençoe vocês, aproveite o evento